Bom, aí, pessoal, a gente vai ter essa variação aqui, ó, do comprimento da curva, né? Quando eu passo do ponto x f de x para o ponto x mais dx, f de x mais dx, certo? Aí, vejam, ó, eu tenho esse comprimentozinho aqui, tenho esse outro, né? Então, se o dx for muito pequeno, além da gente ter essa informação, a gente vê também que esse arco aqui da curva, esse pequeno arco da curva, ele vai ter uma aproximação muito grande com o segmento de reta que liga esse ponto até esse aqui. Ou seja, esse pedacinho da curva, ele tende, à medida que esse camarada aqui é muito pequeno, a hipotenusa do triângulo que tem catetos dx e ΔY, tá? Então, com isso, a gente vai ter que para dx muito pequeno e positivo, vale o quê? O ΔS ao quadrado vai ser aproximadamente dx ao quadrado mais ΔY ao quadrado, tá? Aí, se eu substituir aqui nessa expressão o ΔY por dy, ainda vai valer esse aproximadamente, né? Porque eu estou tomando dx aqui pequeno, certo? Então, aí eu vou ficar com isso aqui, é aproximadamente dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Se eu colocar o dx em evidência, né? Se eu colocar o dx em evidência, o que é que vai acontecer? Aí vai ficar, colocando aqui o dx em evidência, vai ficar 1 mais dy sobre dx tudo ao quadrado, isso tudo multiplicado por dx ao quadrado. Aí quando eu calcular a raiz quadrada, né, quando eu extrair a raiz quadrada do ΔS, tá, que vai ficar aqui no caso positivo, porque a gente está falando de comprimento, tá? Então vai ficar a raiz disso aqui vezes a raiz de quem? De dx quadrado. Como dx é positivo, a raiz quadrada de dx quadrado é um módulo de dx, que é o próprio dx. Então, o ΔS ele vai ser aproximadamente isso aqui, tá? Então, na verdade, a interpretação geométrica dessa diferencial aqui é que para valores muito pequenos de dx, a gente tem que a variação no comprimento da curva, né, quando eu passo desse ponto para esse aqui, é aproximadamente aquele integrando lá que a gente tem na expressão lá de C, tá? É justamente o que eu escrevi, ó. À medida que dx assume valores próximos de zero, o ΔS tende a hipotenusa do triângulo retângulo, do triângulo cujos catetos são ΔY e dx. Ou seja, o ΔS ele tende a ser justamente o comprimento que seria o comprimento da hipotenusa, né? Então ele tende a assumir esse valor, que é justamente esse valor aqui, o valor do comprimento da hipotenusa, tá? Bom, aí, como exemplo, eu coloquei um exemplo aqui para a gente ver como funciona, tá? Depois eu vou preparar uma lista de exercícios, vou colocar mais... Já estou preparando essa lista, até já prometi a vocês há um tempo, mas eu vou fazer isso, tá bom? Então é o seguinte, ó. Pede para calcular o comprimento o comprimento da curva y igual a x ao quadrado sobre 2, tá? Com x variando de 0 até 1. Bom, essa função aqui, obviamente, ela é uma função que possui derivada contínua em todas as ordens, porque ela é polinomial, né? Então, a gente tem que... A derivada dela vai ser quem? É a derivada do x ao quadrado, que é 2x, né? Vezes o meio. Então, vai dar só quem? X, tá? Então, a gente tem que o comprimento que C é igual à integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, que o x é a derivada, dx. Aí, esse tipo de integral, a gente sabe que isso aqui a gente resolve usando substituição trigonométrica. Como eu tenho 1 mais uma variável aqui, que no caso é o x ao quadrado, a ideia é que a gente substitua o x pela tangente de u, conforme aquelas variações lá do ângulo que a gente viu, tá? Aí, a gente vai ter o quê? Que dx é quem? É a derivada da tangente, que é a secante, vai ficar secante ao quadrado de u du. Quando x vale 0, né, essa expressão aqui, quando x vale 0, a gente tem que a tangente de u é 0, então o u é 0, tá? E quando x é 1, a gente tem aqui que a tangente de u é 1, o u é quem? Π sobre 4. Então, com isso, a gente vai ter que o nosso comprimento ele vai ser escrito agora como sendo, usando a mudança de variável, vai ser a integral de 0 a π sobre 4, né? Da secante ao cubo, que é isso aqui, ó, porque vai ficar, isso aqui vai ficar, quando eu substituir aqui dentro, vai ficar a tangente, desculpa, aqui vai ficar a raiz quadrada de 1 mais a tangente ao quadrado de u, certo? Pelos intervalos lá que a gente pega do ângulo, a gente vai ter que isso vai ser justamente quem? A secante, né? Pela relação da secante com a tangente. E o dx é isso aqui, ó, então vai ficar a secante
Aqui eu botei θ, mas é U, certo? Acho que foi só na hora que eu estava escrevendo, lembrei de coordenadas polares, enfim. Então vai ficar a secante, que vai ser isso aqui, quando a gente substituir x por tangente de U. E esse termo aqui, que é esse, ó, aí vai ficar secante ao quadrado, vai ficar secante ao quadrado vezes a secante da secante ao cubo, que dá isso aqui. Aí essa integral aqui foi a que a gente usou, a gente resolveu essa integral lá no exemplo anterior de área de uma superfície de revolução. Só não era nesse mesmo intervalo, mas a gente pode aproveitar o resultado, né? Que o resultado disso aqui vai dar justamente quem? A integração por partes, né? Aí vai dar isso aqui, tá? Que dá justamente 1/2, só um momento, pessoal, 1/2 da raiz quadrada de 2 mais o ln da raiz de 2 mais 1, tá? Eu não lembro se lá no outro deu esse mesmo resultado, mas se for, como é que se diz? É coincidência, tá? Não foi coincidência isso aí, beleza? Bom, aí, pessoal, agora que a gente terminou essa parte, tem ainda uma coisa que eu vou pegar logo carona para fazer, que é falar de comprimento de arco de uma curva em coordenadas polares, tá? Só que aí, para fazer isso, eu vou antes falar de uma coisa aqui que vai ser útil, né? Que é uma variação dessa questão de comprimento de arco de uma curva, porque naquele caso lá que a gente estudou, a função ela é dada dessa maneira e a gente trabalhou a partir dessa expressão, o fato dela ter derivada contínua, a função, a gente conseguiu encontrar uma forma de calcular o comprimento de arco, certo? Só que por vezes a gente tem que uma função, quando eu tenho que y é igual a f de x, a gente tem por vezes que essas funções x e y são funções de uma outra variável, de uma variável t, onde esse t pertence a um intervalo, sei lá, t0, t1, certo? Então, nesse caso aí, a gente tem que a função ela é dada por equações paramétricas, que a gente fala. Ela é dada por essa forma paramétrica, digamos assim. Porque eu tenho a expressão aqui, mas eu tenho também que o x é igual a uma função de t e o y também, tá? Aí a gente vai supor isso, vai supor que y e x são funções contínuas e diferenciáveis nesse intervalo aqui, e que a derivada de x é diferente de zero para todo t nesse intervalo, tá? Então, quando a gente for derivar, porque a ideia é justamente ver em que é que isso aqui implica, se isso implica, essa situação implica alguma mudança naquela fórmula que a gente encontrou. Então, para isso, vamos calcular a derivada da nossa função, dy dx, só que nesse caso, o x é uma função de t e o y também. Então, aqui a gente vai olhar separadamente, porque a gente sabe que isso aqui tem significado separado. O dy tem um significado e o dx também. Isso aqui é a diferencial de y, aqui é a diferencial de x. É a derivada, mas também tem esse significado, vendo como diferenciais, tá? Então, ó, a diferencial de y, como y é uma função de t, isso é o quê? É a derivada da y em relação a t dt. E a diferencial de x, como x é uma função de t, isso é a derivada de x, a x' de t dt. O dt é um número, né? Então eu posso cancelar. Então, a dy dx vai ser quem? Y' de t sobre x' de t. Então, substituindo isso lá na expressão do comprimento da nossa curva, aí a gente vai ter que ser, era dado por isso, né? Aqui era para ter botado AB, mas eu coloquei já o T0, T1, mas enfim. Pensa que AB, né? A expressão é essa que a gente encontrou anteriormente. Só que o que eu vou fazer agora é substituir, em vez de eu calcular olhando para a minha f como uma função de x e y, eu vou olhar como uma função de t, ou seja, olhando para o x e o y como funções de t. Aí o que é que eu vou fazer então? Bom, quando o x for a, a gente vai ter aqui no caso o a, que vai ser o x no t0. Porque quando o x for calculado no t0, isso dá justamente o a. E quando o x for calculado no T1 é o B. Então, no lugar do A aqui, né, que eu coloquei T0, T1, mas seria A até B. No lugar do A vai ficar T0, porque eu vou olhar agora em relação à variável T. E no lugar do B, T1. Tá? Aqui seria o A que é x de T0 e o B que é x de T1. Então, ficaria T0, T1, olhando a variável T. E aí, eu vou substituir no lugar de dy dx, eu vou colocar isso aqui, ó. Tá aqui. E no lugar de dx, que a gente até calculou aqui também, ó, dx é quem? É x' de t dt, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão para tentar facilitar mais nossa conta, eu vou colocar esse x' de t para dentro da raiz, então ele vai entrar como x' ao quadrado, vai ficar multiplicando essa soma, então vai ficar ele vezes isso, que dá isso aqui, e quando eu multiplicar x' ao quadrado por esse termo, vai ficar só esse,
tá? E aí fica só o dt aqui. Então essa é a expressão de como calcular o comprimento de arco de uma curva quando a curva é dada em equações paramétricas, né? Quando as variáveis que definem a nossa curva, por sua vez, são funções de uma terceira variável, tá? Aí a gente tem isso. E isso aqui também eu estou comentando porque é uma outra situação e ela vai ser útil agora para a gente falar justamente do caso em que a gente tem a curva em coordenadas polares, tá? Ó, então, pessoal, a gente agora, como eu disse, a gente vai justamente ver como calcular o comprimento de arco de uma curva dado em coordenadas polares, tá? Então, a gente sabe, no caso, geralmente a gente quando fala de coordenadas polares, né? A gente tem a nossa curva, que aqui ele usou C, usei C lá para o comprimento, mas enfim. A nossa curva C, ela é dada por essa equação que em geral a gente coloca o R em função de θ, né? Então a gente tem aqui a nossa curva em coordenadas polares. Aí a gente sabe lá das relações entre coordenadas polares e coordenadas cartesianas que o x é dado por isso aqui e o y é dado por isso aqui. Aí o que é que eu vou fazer, ó? Vejam que nesse momento x e y são funções de duas variáveis, né? De r e de θ. Só que por sua vez o r é uma função de θ. Então se eu substituir o valor de r nessas duas equações por isso aqui, a gente vai ter tanto que o x como o y são funções apenas de θ, porque tudo que vai ficar do lado direito em ambas as igualdades depende apenas da variável θ, tá? Então, aplicando 1 aqui nessas duas equações, vai ficar que o x é f de θ cosseno de θ e o y é f de θ seno de θ, ou seja, eles são funções de uma terceira variável θ, tá? E aí, a gente pode então olhar para essas equações aqui como as equações paramétricas da nossa curva, né, olhando para essas variáveis x e y como funções de uma terceira variável, tá? Onde esse θ a gente pode pegar variando aqui no intervalo de θ0 até θ1, certo? E aí, claro, se a gente supor que a curva ela tem derivada contínua no intervalo AB, né, a gente vai ter então nesse caso que o que a gente vai fazer então é o seguinte, já que isso aqui são funções de uma terceira variável, a ideia é que a gente calcule dx dθ e dy dθ, que lá no caso anterior que a gente estudou, a gente pegava como x era x de t, y de t, a gente achava dx dt, que é o x' de t, e dy dt, que é o y' de t, tá? Então aqui a gente vai calcular dx dt, que seria um x' de θ, e o dy dθ, que seria o y' de θ. Como a gente vê que nessas duas expressões aqui, ó, a gente tem que essas variáveis são um produto de duas funções, a gente vai derivar isso usando a regra da cadeia, tá? Então, no caso aqui, ó, dx dθ vai ser, lá como a gente tem um produto, vai ficar a derivada desse primeiro termo, que é esse, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo termo. Pronto, tá aqui o resultado da derivada. E a derivada de y com relação a θ vai ser a derivada do primeiro termo, que é esse, vezes seno de θ, mais f de θ, vezes a derivada do seno de θ, que é o cosseno. Tá? E lá no caso da nossa fórmula aparecia isso aqui ao quadrado mais esse ao quadrado. Então vamos justamente ver o que é que a gente obtém quando escreve isso aqui. Pegando esse termo ao quadrado e esse, aí a gente vai ficar com isso aqui ao quadrado e esse ao quadrado. Tá? Aí desenvolvendo aqui, a gente vai ficar com o quadrado desse, menos duas vezes esse termo vezes esse, que dá isso aqui, mais o quadrado do segundo termo. Aí, desenvolvendo esse, dá o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí, observem, pessoal, que esse termo aqui, ó, e esse termo aqui, eles são iguais. Então, a gente vai simplificar, tá? De modo que vai ficar... aqui vai ficar, ó, esse termo aqui ao quadrado, a f' de θ ao quadrado vezes cosseno ao quadrado, e também aparece f' de θ ao quadrado e seno ao quadrado. Então a gente vai colocar o f' de θ ao quadrado em evidência. E também aparece f de θ ao quadrado com seno ao quadrado. E f de θ ao quadrado com cosseno ao quadrado. Então eu vou pegar esses dois termos aqui. Vou colocar o f' de θ ao quadrado em evidência. Esse termo com esse, colocar o f de θ ao quadrado. Aqui foi um erro do livro, tá? Então vai ficar isso aqui que multiplica cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, que é 1. Aqui também. Então vai dar justamente isso. Certo? Então, aí substituindo lá na expressão que aparecia aqui, como eu falei, que é aquela soma que a gente calculou, né? Dx dθ ao quadrado e dy dθ ao quadrado, deu justamente isso aqui. Então, a gente tem que, nesse caso, o comprimento da nossa curva, que ele chamou aqui de S, né?
no intervalo correspondente, como era de A até B, em coordenadas polares vai ser de θ0 até θ1. Então isso vai ficar o quê? A raiz quadrada disso aqui, de θ, tá? Aí a gente tem com isso a expressão do comprimento de nossa curva dada em coordenadas polares, tá? Bom, aí como exemplo, a gente vai calcular o comprimento do cardioide, da cardioide, tá? Que é R igual a 1 mais cosseno de θ, tá bom? Que foi um tipo de curva que a gente estudou, certo? Aí aqui ele diz que, observando a simetria, né, da nossa curva, porque a gente viu que a cardioide ela é um caso particular das limações, né? Então, a gente viu que essas curvas elas são simétricas com relação ao eixo polar, né? Então, como essa curva está definida de 0 a 2π, a gente teria que, a priori, calcular o comprimento dela de 0 a 2π. Mas se a gente calcular de 0 a π, como ela é simétrica, a outra parte tem o mesmo comprimento, né? A parte acima do eixo polar a gente calculando, que é de 0 a π, a gente tem a outra parte, tá? Então, dessa forma, a gente só precisa calcular o comprimento da curva de 0 a π. Então, vai ficar isso aqui. Então, o comprimento vai ser a integral de 0 até π. Aí, como a função lá é 1, nossa função é essa, né? Ó, tá? Nossa f de θ é isso aqui. Vai ficar ela aqui ao quadrado e a derivada dela, que a derivada dá o quê? A derivada disso aqui é justamente menos o seno de θ. Então, fica isso aqui ao quadrado, mais isso ao quadrado de θ. Aí, a ideia aqui é que a gente tente diminuir essas potências de seno e cosseno, até porque está dentro de uma raiz também, para ver se com isso a gente consegue facilitar o cálculo. Então, a ideia que a gente usa aqui, como tem uma potência par, a gente viu que a ideia é sempre usar aquela relação que seno ao quadrado de θ era 1 menos 2 cosseno de θ sobre 2. E que cosseno ao quadrado de θ é 1 mais 2 cosseno de θ sobre 2. Então, substituindo isso aqui por isso, e isso por isso, né? A gente vai cancelar, ó. Quando a gente desmembrar aqui, separar essa soma em dois termos, vai ficar esse pedaço aqui, ó, e esse aqui, e ele vai aparecer aqui com sinal positivo. Então, a gente vai poder cancelar. Então, vai ficar, na verdade, 1, aqui vai ficar 1 também, né? Então, vai dar aqui, e aqui também tem outro 1, certo? Então, vai ficar 2 vezes 1 mais o cosseno de θ, tá? Porque a gente vai colocar em evidência, tá? Porque aqui, ó, vai ficar meio, aqui fica meio, quando eu somar meio com meio dá 1, já tem 1 aqui, então vai ficar 1 mais 2 cosseno de θ, vai dar, coloco o 2 em evidência, que vai dar 2, aí fica 2 que multiplica isso. Escrevo dessa forma, tá? Porque aí eu vou pegar 1 mais cosseno de θ e vou de novo usar a mesma identidade, certo? Aliás, eu vou agora usar no sentido contrário, né? Porque aqui aparece 1 mais o cosseno de θ, né? Se fosse, aqui tivesse 1 mais o cosseno de θ sobre 2... Isso seria o cosseno ao quadrado de θ sobre 2, porque lembrando que nesse caso, né, aparece sempre... Na verdade, foi mal, pessoal, aqui está errado, né? Porque aqui essa escrita é porque está escrito no livro isso aqui já, né? Mas eu falei rápido e está errado isso. Na verdade, isso aqui é 1 menos o cosseno de 2θ sobre 2, e aqui é 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2. Mas de todo jeito vai cancelar e tal... Mas a questão é porque sempre quando a gente usa aquela relação do arco duplo com ao quadrado, né? O que aparece aqui, quando a gente usa essa fórmula, aqui aparece dobrado, né? Então era para ser 2θ aqui não ter esse 2 e esse 2. Foi um erro aí de quem escreveu isso, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se eu tivesse aqui um 2 dividindo, isso seria o cosseno ao quadrado de θ sobre 2, porque o que aparecer aqui, né? Aparece 2 vezes o arco do que está lá quando a gente pegar o cosseno ao quadrado. Então, como não tem esse 2 dividindo, basta pegar essa expressão, multiplicar por 2 e dar isso aqui, tá? Então, a expressão dá isso. Aí, quando a gente tirar da raiz, de 0 a π, né? De 0 a π, a gente tem que θ sobre 2 vai variar de 0 a π sobre 2. De 0 a π sobre 2, o cosseno é positivo. Então, isso aqui, né? Que quando eu tirar esse 2 aqui, ficaria a raiz quadrada do cosseno ao quadrado θ sobre 2, que é o módulo, vai dar ele mesmo, tá? Aí vai ficar a raiz de 2 vezes a raiz de 2, vai dar 2. E aí vai ficar a raiz quadrada de cosseno ao quadrado θ sobre 2. Como o θ varia de 0 a π, o θ sobre 2 varia de 0 a π sobre 2. Então, a raiz quadrada dele ao quadrado dele mesmo, certo? Então, dá isso aqui. E aí fica fácil integrar, né? Porque a integral do cosseno de θ sobre n, isso é n vezes o seno de θ sobre n. Então,
A integral do... Esse 2 eu coloco fora, né? A integral do cosseno de θ sobre 2 é quem? É 2 seno de θ sobre 2. Então vai ficar isso aqui, de 0 a π, tá? Calculando isso aqui no π, vai dar 2 vezes pode colocar um 4, na verdade, 4, né? 4 vezes o seno disso aqui, de 0 a π. Então, 4 vezes o seno de π sobre 2 é 1, vai dar 4. E no outro vai dar o seno de 0, que é 0. Então, vai dar só o quê? 4 unidades de comprimento, tá? Então, esse aí é o comprimento total da cardioide, que é 8, no caso, na verdade, né? Portanto, o comprimento total da cardioide vai ser 8. Porque aqui, lembrando, a gente calculou de 0 a π. Aí, pela simetria, a outra parte tem o mesmo comprimento. Então, vai ser 8 unidades de comprimento. Beleza? Aí, com isso, pessoal, a gente encerra essa parte, certo? Falta ainda falar de uma outra aplicação da integral no tocante a coordenadas polares, que é no cálculo de área, certo? A gente vai dar uma revisitada naquele conceito de área, só que agora olhando para a nossa função em coordenadas polares, né? E como eu falei para vocês, isso tem um ganho, porque já nesse tópico que a gente estudou, tem algumas curvas que a gente pode ter trabalho de integrar. Mas quando a gente olhar a curva em coordenadas polares, se a gente olhar em coordenadas cartesianas, mas quando a gente considera em coordenadas polares fica mais simples. Mais à frente eu vou resolver um exemplo disso quando eu fizer da parte lá de área. Tá bom? Então, beleza e até a próxima.